Graça e paz, queridos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a gente compartilhar mais um pouquinho do nosso devocional Palavras de Sabedoria, onde você acompanha, seja no livro físico ou, como eu e a Bispa, nós gostamos, utilizamos aqui o Kindle e você pode estar adquirindo também a versão digital do devocional Amor e Cuidado, Palavras de Sabedoria. Muito bem, dia 31 de março e hoje eu quero deixar com vocês o devocional que leva o título O Túmulo Está Vazio. Veja só o texto de João, capítulo 20, verso 1, eu tenho uma mensagem muito poderosa, muito tremenda que eu prego neste capítulo todo e também no capítulo 21. Gosto muito desta mensagem, fala muito comigo. Mas o verso 1 nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Túmulo vazio, túmulo vazio. Bem, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo muito importante. Bem, olha só, Jesus, quando ele estava reunido com seus apóstolos e seus discípulos, ele nunca omitiu, nem escondeu nada deles e havia compartilhado quais seriam as próximas fases no que diz respeito ao grande projeto de salvação da humanidade, porque ele veio cumprir toda a vontade do Pai na vida dele, a fim de que a humanidade, crendo nele, fosse resgatada. Então Jesus, ele avisou: olha, é importante que eu me doe, é importante que eu morra, é importante que eu derrame do meu sangue puro, inocente, para pagar o preço do pecado, que gera condenação eterna. Mas ele disse: eu vencerei, eu ressuscitarei, eu retornarei. Tanto que ele fala: aguardem, esperem. Eu preciso fazer isso, mas logo eu retorno. Mas no dia 1º, que marca inclusive a ressurreição, é o dia da ressurreição, é o domingo da ressurreição, quem está na porta do sepulcro? Maria Madalena. E Maria Madalena, ela corre para lá e ela vai chorar. Ela está assim, desconsolada. Ela perdeu um referencial, ela perdeu o mestre, ela perdeu, sabe, aquele que a havia libertado de 7 demônios, um tormento que ela vivia, mas quando encontrou-se com Jesus, ela viu que é graça, misericórdia, esperança, alegria e paz. E agora ela vê isso se distanciar dela. E ela, mesmo tendo ouvido as instruções de Jesus, aguardem, eu ressuscitarei, mas é incrível, nós seres humanos temos uma dificuldade tão grande de assimilar e entender os direcionamentos que Deus tem para a vida da gente, principalmente quando estes apontam para o futuro. Queremos as coisas agora, queremos as coisas para ontem. Mas Jesus falou: esperem, aguardem, mas não, ela tinha que ir para a porta do sepulcro chorar. E ali ela está lá, desconsolada. Ela, inclusive, chega a uma conclusão esdrúxula quando se depara com o sepulcro aberto e vazio. Ao invés de crer nas promessas e na palavra de Jesus de que ressuscitaria, ela simplesmente desenvolve dentro de si uma teoria conspiratória. Roubaram o corpo de Jesus. Alguém veio aqui e fez essa maldade. Ela corre chamar o Pedro, o João, que vem correndo, e quando se deparam com um túmulo vazio, eles creem. Creem no quê? No que ele havia dito. Inclusive o diálogo dos dois dentro do sepulcro vazio foi justamente: ele realmente não afirmou que ressuscitaria? E diz o texto: creram e retornaram, mas ela fica na porta do sepulcro. Bem, anjos aparecem, ela não crê, até que Jesus aparece ressuscitado. Mas ela estava tão preocupada com a perda de que mesmo Jesus aparecendo ressuscitado, ela achou que fosse o jardineiro. É só ler o capítulo 20, não estou inventando nada. Jesus a repreende, uma exclamação: Maria! E ela se derrama: mestre! E Jesus então compartilha com ela o que ela deveria fazer. Sabe o que era? Retornar
junto com os demais e aguardar até que do alto fosse revestida de poder, que seria a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Bem, onde eu quero concluir este devocional trazendo para vocês todas estas colocações, apontamentos. Era necessário que Jesus morresse. Era necessário que ele pagasse o preço. Mas era fundamental que ele ressuscitasse. A diferença do que você e eu cremos em relação a tantas filosofias que existem no mundo é que todos os filósofos que inventaram e criaram suas teses, se você for até lá, você vai encontrar os ossos deles. Jesus é o único que ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele precisava morrer, derramar um sangue puro, inocente, o inocente pagando o preço do culpado, que sou eu e você. Mas de nada adiantaria se ele não tomasse da morte a chave dela. Chave que nós, seres humanos, em nosso pai Adão, entregamos quando desobedecemos e permitimos que o pecado entrasse na raça humana. Onde a morte se apropria em legalidade da vida. Mas Jesus, ao ressuscitar, ele vence a morte. Ele paga o preço. Por isso, o tema do nosso devocional, túmulo vazio. Se você for comigo a Israel, e fica aqui o convite, sempre levo grupos a Israel para conhecerem os lugares por onde Jesus andou, ministrou. Lá você vai encontrar o túmulo dele. Está vazio. Não existem ossos, não existem resquícios de nada, a não ser um lugar onde por pouco tempo ele ficou, até que no terceiro dia o seu corpo ressuscitasse de forma glorificada. E é por isso que, ao obedecer tudo que o Pai ordenou, é declarado sobre ele toda a autoridade, todo o poder foi-lhe entregue, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Jesus, ele é não apenas Salvador, ele é Senhor. Ele venceu a morte. Então, fica aqui para você essa palavra tão extraordinária, onde a sua fé e a sua convicção não devem estar em placas de igreja, em denominações. Somos uma família onde servimos a Jesus. Existem tantas famílias espalhadas pela terra que pregam a verdade do Evangelho, mas o que você não pode jamais deixar apagar do seu coração é o fato de que você serve e se rende a um Jesus cujo túmulo está vazio, porque ele está vivo, e diz a palavra, assentado à destra de Deus. Ele tomou o que lhe era de direito, o trono que um dia Davi sentou, e Deus, a partir dele, da descendência dele, profetizou que viria o que tomaria o bastão de comando e jamais se levantaria e se ausentaria. Pois é, chegou a hora. Jesus é a promessa de Deus, é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá. O túmulo está vazio e por isso podemos ter a convicção e a certeza que nele somos mais que vencedores. Um beijo no coração e até o nosso próximo devocional.